Olá, pessoal, tudo bem? Na semana passada, nós estudamos os conceitos básicos de química e também falamos de elementos químicos, não foi isso? Essa semana, nós estudaremos a forma como esses elementos químicos estão organizados na tabela periódica. E também a gente vai estar trabalhando o conceito químico de mol. Eu coloquei esse gráfico aqui primeiramente só para a gente ter uma noção da quantidade dos elementos químicos em relação ao ano. A gente pode observar aqui que por volta de mais ou menos 1730 eu tinha o número de elementos químicos que tinham sido identificados era menor do que 20, não é isso? Então, mais ou menos por volta dos anos 2000, eu já tenho um número superior a 100 elementos químicos, não é isso? Então, eu coloquei esse gráfico aqui para a gente ter uma noção da evolução, não é isso? Então, à medida que as coisas foram se aprimorando, os elementos químicos foram sendo descobertos, não é isso? E passou-se a ter a necessidade de organizar esses elementos químicos, de deixar eles organizados, ajustados para que facilitasse o estudo os estudos relacionados à química. Então, esses elementos químicos eles eram descobertos com o passar dos anos, estudando as suas propriedades, e eles precisavam ser organizados, ordenados de alguma forma. Então, a partir dessa necessidade de organização, foi que surgiu a necessidade de se compor uma tabela periódica. Só que essa tabela periódica que nós temos hoje, na realidade, não é a que nós tivemos desde o início. Houve uma evolução para que a gente tivesse a tabela periódica atual. Então, a gente vai trabalhar também nessa aula de hoje o histórico da tabela periódica, a história, não é isso? Então, como foi que surgiu a tabela periódica e a evolução dela para chegar ao momento que a gente tem até hoje. Então, esse gráfico aqui foi só para mostrar para vocês o sentido de como foi a evolução da descoberta desses elementos químicos. Então, à medida que se passou, né, isso a descobrir mais elementos químicos, a trabalhar as propriedades desses elementos químicos, houve uma necessidade de se fazer uma organização desses elementos químicos num determinado documento. E a partir disso surgiu a necessidade de se fazer uma tabela periódica. Então, os elementos químicos, eles sempre foram agrupados de modo a termos elementos semelhantes junto, tendo, desta maneira, o desenvolvimento de várias tabelas periódicas até os nossos dias atuais, que é o que falei para vocês. Então, sempre as formas de organização desses elementos químicos era de acordo com as propriedades semelhantes, tá certo? Então, nos tempos antigos, eles não dispunham de tantos equipamentos, de tantas análises que a gente tem até hoje. Então, por isso que as primeiras tabelas periódicas, elas foram tão precárias em relação à nossa tabela atual, porque também houve o surgimento de novos fenômenos, de novas ideias, né? Isso da forma como é agrupada hoje. Então, no início, eles sempre tentavam agrupar esses elementos de forma que eles tivessem propriedades semelhantes, tá certo? Então, mais ou menos no início do século XIX, né, isso que teve as primeiras ideias de organização desses elementos químicos, né? Isso se deu com a descoberta do oxigênio por Lavoisier e a determinação de algumas massas atômicas por Dalton, classificando a classificação dos metais e não metais por Berzelius. Então, aqui eu coloquei para vocês só para a gente ver o início de onde surgiu essa organização, para mostrar para vocês que eles já tinham uma noção de como está agrupando e que já existia
naquela época, embora há muito tempos atrás, essa necessidade de organização dos elementos químicos. Então, a gente vê aqui que por volta do ano de 1783, né, já tinha o ouro, o mercúrio e o chumbo. Então, como eu falei na aula anterior para vocês, que todo elemento químico ele tem um símbolo, não é isso? Então, a gente observa aqui que esses símbolos aqui, eles foram se adaptando, né, com o passar do tempo. O símbolo que eu tenho em 1783 é bem diferente do símbolo que eu tenho em 1818, né? Esse símbolo de 1818 já é um símbolo mais igual, né? Isso ao que eu tenho hoje identificado na tabela periódica, porque nos dias atuais seria complicado identificar um elemento químico por esses símbolos, né? Então aqui eu já tenho o símbolo que já é utilizado, né? Isso, que já é utilizado atualmente na tabela periódica. Então, houve essa evolução. Então, em 1829, teve, né, a organização através das tríades de Dobeheim. Então, o que seriam essas tríades? O próprio nome já está dizendo. Tríades, ele agrupou os elementos em 3, não é isso? Então, tríades, 3. Ele agrupou os elementos químicos em tríades, onde a massa atômica de um deles era a média aritmética dos outros dois. Então, como é que seria essa organização? Então, o que ele percebeu? Ele agrupava 3 elementos químicos, não é isso? E ele observou que a soma da massa do primeiro com a soma da massa do último dividido por 2, essa média ela chegaria próximo ou igual à massa do elemento central, tá certo? Então, olhando aqui, ele agrupou 3 elementos químicos, o enxofre, o selênio e o telúrio, não é isso? Então, somando a massa do enxofre com a massa do telúrio dividindo por 2, não é isso? A massa deu 79,8, que é uma massa muito próxima do selênio. Então, ele conseguiu fazer essa organização, né, organizando um tríade de 3 em 3 elementos, e ele conseguiu perceber, né, isso, que fazendo isso, a média, né, isso da massa sempre dava próximo à massa do elemento central. Né? Isso foi a primeira organização, foi uma das primeiras organizações de tabela periódica. Em 1862, teve a organização da tabela periódica, que foi chamada de parafuso telúrico de Chamcortois. O que esse rapaz fez? Ele dispôs os elementos químicos conhecidos em ordem crescente de sua massa atômica, né, isso, numa linha de espiral em volta de um cilindro. Então, por que é chamado de parafuso, professora? Porque se vocês observarem, esse cilindro com essas voltas aqui lembra muito aquela parte inferior do parafuso, não é isso? Então, exatamente por isso que é chamado de parafuso telúrico, exatamente por conta dessas voltas que lembra muito um parafuso. Só que o que eu quero chamar a atenção de vocês? Sendo que a organização desse espiral aqui, se vocês observarem, os elementos que estão na mesma linha, ou seja, na mesma linha vertical, eles têm propriedades semelhantes, não é isso? Então, hoje a gente vê que eles têm têm propriedades semelhantes. É exatamente por isso que ele agrupou dessa forma. Então, à medida que eles davam a volta, mas sempre eram formadas linhas verticais, e sendo que nessas linhas verticais ele agrupou os elementos que apresentavam propriedades químicas semelhantes. Então, uma nova forma de organização desses elementos químicos também foi em 1864, com as chamadas oitavas de Newlands. Então, como foi essa organização?
Ele organizou os elementos em ordem crescentes, também de massa atômica. Eu quero que vocês prestem atenção que até o momento eu falo para vocês que esses elementos químicos eles eram organizados sempre em ordem crescente de massa atômica. Então, todas as organizações até agora elas estavam relacionadas à massa, em linhas horizontais, contendo 7 elementos cada. O oitavo elemento apresentava propriedades semelhantes ao primeiro, e assim por diante, numa relação periódica que lembrava as notas musicais. Por que as notas musicais, professora? Porque Newlands era músico. Então, ele, na construção da tabela periódica dele, ele tentou associar as duas coisas que ele mais gostava, a ciência e a música. Então, essa organização, ele organizou, os elementos em ordem crescente de massa, em linhas horizontais, sendo que o primeiro ele tinha sempre uma semelhança com o oitavo. O oitavo e o primeiro tinham essa semelhança. Então, isso fazendo a associação, às notas musicais. A próxima tabela periódica foi proposta em 1869. Foi proposta por Mendeleev e Meyer. Então, ele classificou a classificação periódica com os elementos também em ordem crescente de massa. Então, aqui, se a gente observar, nós já vamos ver que essa tabela periódica proposta por Mendeleev e Meyer, ela já tem uma semelhança com a tabela periódica atual. Não é isso? Então, aqui a gente já consegue ver que os elementos eles estão dispostos em linhas horizontais, mas também eles estão agrupados em linhas verticais, não é isso? Só que eles estão organizados ainda em ordem crescente de massa. Aí você fala assim para mim, professor, eu estou observando aí que tem uns espaços que tem um ponto de interrogação, tá certo? Tem a massa aqui, mas tem um ponto de interrogação. O que seria esse ponto de interrogação? Porque Mendeleev e Meyer, mesmo eles organizando essa tabela periódica, eles organizavam em ordem crescente de massa, mas também observando as propriedades desses elementos químicos. Eles observavam que ajustando essas propriedades, organizando, estava faltando um elemento químico entre os elementos químicos que eles tinham descoberto. Então, por quê? Porque organizando de acordo com as propriedades e o número de massa, existia uma lacuna. Então, essa lacuna, segundo eles, seria de elementos químicos que ainda não teriam sido descobertos. Mas como existia essa lacuna entre as propriedades, eles já deixaram os espaços para quando esses elementos químicos possivelmente fossem descobertos. Então, aqui a gente já olha, já vê uma tabela química, bem mais parecido com a tabela periódica atual, que aqui nós temos hoje. Então, em 1913, Moseley, ele agrupou os elementos químicos na tabela periódica atual, que é a tabela periódica que nós trabalhamos até hoje. Então, ele fez a classificação periódica com os elementos em ordem crescente de números atômicos e não mais de massa, como a gente viu lá nas tabelas periódicas anteriores. Aqui na tabela periódica atual, os elementos químicos estão organizados em ordem crescente de número atômico. Professor, e o que seria número atômico? Número atômico é a mesma coisa de número de prótons, ou seja, os prótons são as cargas positivas que são encontradas nos átomos. Os prótons são as cargas positivas encontradas no núcleo do átomo. Então, hoje a tabela periódica ela está organizada em ordem crescente de número atômico, ou seja, de número de prótons. Cada elemento químico tem o seu número atômico, ou seja, o seu número de prótons, e é relacionada ao número atômico que eles estão distribuídos e organizados na tabela periódica. Então, hoje, o que nós temos
de tabela periódica atual, de organização. O que determina a organização desses elementos químicos na tabela periódica? É exatamente o número atômico. Muito tempo atrás, eles trabalhavam com ordem crescente de número de massa, mas a tabela periódica atual traz os elementos químicos organizados de forma crescente de número atômico, tá certo? Então, coloquei aqui para vocês a tabela periódica atual, que é a tabela periódica que nós temos hoje. Então, se vocês observarem, essa tabela periódica ela é bastante difundida. Hoje, você vê que até nos cadernos, né, já vem essas tabelas periódicas, os livros de química, ela é bastante difundida. Então, que tipos de informações a gente pode tirar dessa tabela periódica? A gente vai observar aqui, como eu falei para vocês, os elementos químicos eles estão distribuídos, né, isso, em ordem crescente de número atômico. Tá aqui o hidrogênio, que tem o número atômico 1. Aí eu vou para quê? Para o hélio, que tem o número atômico 2. Depois eu vou para o lítio, que tem o número atômico 3, e assim sucessivamente. Então, o que a gente pode observar? Que informações essa tabela periódica me traz? Então, eu tenho o nome do elemento químico, geralmente ele fica na parte de baixo. Eu tenho o símbolo do elemento químico. Lembra que eu falei para você que cada elemento químico ele tem um símbolo, que esse símbolo do elemento químico ele pode ter apenas a primeira letra, que essa primeira letra é maiúscula, e se ele tiver as duas letras, sempre a primeira é maiúscula e a segunda é o quê? Minúscula, não é isso? Ele pode ter também a massa, que geralmente fica na parte de baixo, a massa atômica, e tem o número atômico, que é o número de prótons, não é isso? Essa tabela periódica, ela também traz informações, não é isso? Algumas trazem dizendo que se esse elemento ele está no estado sólido, se ele está no estado líquido, se ele está no estado gasoso, não é isso? Então, essa parte aqui depois eu vou explicar para vocês. Então, se vocês observarem também, a tabela periódica ela está organizada em linhas verticais, não é isso? E também em linhas horizontais. As linhas verticais, elas são chamadas de família, e as linhas horizontais, elas são chamadas de período, tá certo? Então, o que a gente pode observar mais ainda? Que aqui nessa tabela periódica eu tenho dois grupos distintos. Eu tenho o grupo A, tá certo? Que vocês estão vendo aqui, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. E tenho também o grupo dos elementos B, não é isso? Então, a tabela periódica ela é formada por dois grupos. O grupo dos elementos A são chamados de elementos representativos. E o grupo dos elementos B, eles são chamados de elementos de transição. Então, A, representativos, B, elementos de transição. Então, há muito tempo atrás, há muito tempo não, né? Passou-se a chamar, a gente utilizava muito essa nomenclatura de família 1A, 2A, família 3B, família 3A, 4A. Hoje, né, a gente está usando mais a questão numérica, ou seja, das famílias identificadas do 1 até o 18. Mas a gente já teve, né, isso já se usou muito a questão das famílias identificadas em família dos representativos e famílias dos elementos de transição. Hoje a gente trabalha mais com a questão numérica. Então, a família 1A hoje é a 1. Família 2A, chamada de 2. Aqui era 3B, é 3. 4B, 4.
5B, 5 e assim sucessivamente até chegar ao 18, tá certo? Então, ainda olhando para essa tabela periódica, a gente pode observar aqui que no sexto período, não é isso? No sexto período, no sexto e no sétimo período, tem uma lacuna aqui. No sexto, dizendo assim, 57 a 71, que é do número atômico 57 ao 71. Que esse período aqui, esses elementos do 57 ao 71, eles foram deslocados para a parte de baixo. E no sétimo período, do 89 ao 103, eles foram deslocados também para a parte de baixo. Esses dois períodos, né, que foram deslocados, esse primeiro aqui do 57 ao 71 é a série dos lantanídeos e do 89 ao 103 é a série dos actinídeos. Aí você pergunta assim, professora, tudo bem, olha a tabela periódica, eu não entendo por que esses elementos eles foram deslocados da tabela periódica. Imagina se você tivesse uma tabela periódica que colocasse todos esses elementos aqui, ó, o 57 ao 71 e o 89 ao 103. Como ia ficar uma tabela periódica extremamente extensa, não é isso? Então, no sentido de agrupar essa tabela periódica, de deixar ela mais agradável visivelmente, foi deslocado, não é isso? Essas duas séries para fora. E também a gente vai ver que isso também está relacionado ao subnível mais energético deles. Quando a gente estiver falando lá nos elementos de transição, a gente vai ver que é por conta que o subnível mais energético dessas duas séries aqui é o F, né? Isso enquanto que desses elementos aqui, desses outros elementos de transição é o D. Tá certo? Então, lembra que eu falei para vocês que existe duas séries, né? Isso, dois blocos, duas séries, que são os elementos representativos e os elementos de transição, não é isso? Então, vamos lá. Então, classificação em blocos, que é o que eu já havia falado para vocês, não é isso? Então, eu tenho os elementos representativos e eu tenho, aqui também o representativo, e tenho os elementos de transição, que são aqueles na parte mais baixa, né? Isso mais central da tabela periódica. Os elementos representativos são os elementos que apresentam o elétron mais energético no subnível S e P. Então, quando o subnível mais energético é o S, são essa parte aqui, são dessas daqui, e quando o subnível mais energético é o P, então esse outro lado aqui da tabela periódica. E os elementos de transição são os elementos que apresentam o elétron mais energético no subnível D, né, isso que é o de transição externa. Então, o que seriam os elementos de transição externa? São exatamente aqueles que estão nessa parte de baixo da tabela periódica. E F se for de transição interna. Então, quem seriam os elementos de transição interna? São aquelas duas partes que foram deslocadas, aqueles dois períodos, né, que foram deslocados da tabela periódica, que é exatamente a série dos actinídeos e a série dos linídeos, não é isso? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a tabela periódica atual ela é organizada em linhas horizontais e em linhas verticais, não é isso? Então, quando eu estou falando de linhas horizontais da tabela periódica, eu estou me referindo aos períodos, não é isso? Então, eu estou me referindo aos períodos. Então, se vocês observarem, a tabela periódica ela é composta de 7 períodos, ou seja, de 7 linhas horizontais, sendo que no sexto e no sétimo período, né, isso são deslocados, parte dos elementos químicos, eles são deslocados da tabela periódica, né, isso? A série dos lantanídeos, que é aqui do sexto período, que está aqui fora, e a série dos actinídeos, que pertence ao sétimo período. Elas não estão aqui, elas são do sexto e do sétimo período. Elas
apenas foram deslocados dessa parte aqui da tabela periódica, mas elas continuam pertencendo à série dos lantanídeos ao sexto e à série dos actinídeos ao sétimo, certo? Então, como é que eu faço para identificar esses períodos, né? Isso, como é que eu identifico quem é o período? Então, o número de ordem de um elemento químico, o número de ordem do período de um elemento químico é igual ao número de níveis eletrônicos, ou seja, igual ao número de camadas que esse elemento químico possui. Então, o ferro de número atômico 26, não é isso? Se ele tem o número atômico 26, ele também vai ter o quê? 26 elétrons, fazendo a distribuição eletrônica. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, se vocês olharem aqui, ó, essa quantidade de elétrons, se vocês somarem aqui a quantidade de elétrons que foi distribuídas, vocês vão ter o número total de 26, que é exatamente a quantidade de elétrons que ele tem. Então, foram distribuídos. Então, quantas camadas esse elemento químico possui? Se vocês observarem aqui, ele tem 4 camadas. Então, se esse elemento tem 4 camadas, ele está no quarto período. Então, possui 4 níveis de energia, ou seja, 4 camadas, então ele vai se localizar no quarto período da tabela periódica. É muito simples, é só fazer a distribuição eletrônica. Fazendo a distribuição eletrônica, você vai olhar a quantidade de níveis ou então a quantidade de camadas e você já vai determinar em qual período da tabela periódica está esse elemento químico. No caso das famílias, que também são chamadas de grupo, nos elementos representativos, eles vão possuir o elétron mais energético nos subníveis S ou P da última camada. Lembra que eu já tinha falado para você lá na frente, né? Isso, elementos representativos, subnível mais energético, S ou P. De transição, subnível mais energético, D ou F. Então, essa família ela está sempre relacionada ao número de elétrons da última camada. Então, é exatamente por isso que esses elementos da mesma família eles apresentam propriedades químicas semelhantes. Por quê? Porque eles têm a mesma quantidade de elétrons na última camada. Então, os elementos da família 1, sempre eles vão ter a mesma quantidade de elétrons na última camada. Que é qual? É 1. Os elementos da família 2, sempre, todos os elementos, eles vão ter a mesma quantidade de elétrons na última camada, que é o quê? 2 elétrons. Então, coloquei aqui para vocês. Não é isso? No caso do flúor, o elemento químico 9, não é isso? Distribuição, 1s2, 2s2, 2p5, não é isso? Quem seria a última camada aí? Quem seria a última camada aqui? A segunda camada. Então, na segunda camada, eu tenho quantos elétrons? Eu tenho 2 no subnível S e 5 no subnível P. Então, somando 2 mais 5, eu tenho o quê? 7 elétrons. Então, se eu tenho 7 elétrons na última camada, o elemento flúor, ele vai pertencer à família 7, né? É a família 17 ou família 7A, antiga família 7A. Aqui o potássio, né? Isso, número atômico, número de elétrons 19, fazendo a distribuição. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Quem é a última camada? É a quarta. Eu tenho quantos elétrons na última camada? Só um elétron. Então, se eu só tenho um elétron na última camada, né, esse elemento químico vai pertencer à família 1 ou à família 1A. Então, nos elementos representativos, essas famílias elas possuem nomes especiais, né? Família 1 ou família 1A, eles são chamados de metais alcalinos, né? Então, eles apresentam apenas um elétron na última camada. Família 2, também chamado de família 2A, são chamados de metais alcalinos terrosos. Eles apresentam 2 elétrons na última camada. Família 3 é a família 3A, chamada de família do boro.
apresentam 3 elétrons na última camada. Família 14 ou família 4A, família do carbono, apresentam 4 elétrons na última camada. Família 15 ou família 5A, família do nitrogênio, apresentam 5 elétrons na última camada. Família 16 ou 6A, família dos calcogênios, apresentam 6 elétrons na última camada. Família 17 ou família 7A, família dos halogênios, apresentam 7 elétrons na última camada. Família 18 ou família 8A são a família dos gases nobres. O próprio nome já está dizendo gases nobres. Por que eles são nobres? Porque eles têm baixa capacidade de reatividade, ou seja, eles não se misturam muito com outros elementos químicos. Por quê? Porque eles já são estáveis. Para eles serem estáveis, eles precisam ter 8 elétrons na última camada, ou seja, com exceção do elemento químico L, que só apresenta 2. Então, ele já tem 8 elétrons na última camada, a camada dele já está completa. Se está completa, eles estão estáveis, ou seja, eles não precisam fazer ligação ou se juntar a outro elemento químico para adquirir estabilidade. Então, eles já são estáveis, por isso eles têm baixa capacidade de reatividade, ou seja, de se juntar com outro elemento químico para formar ligação, certo? Então, aqui eu coloquei para vocês, para a gente ter para vocês conseguirem visualizar melhor a questão da localização, né, isso, dessas famílias, que aqui no meio tem os elementos de transição, e nessa parte anterior e posterior eu tenho os elementos representativos. E que nos elementos representativos, as famílias elas têm nomes específicos, como eu acabei de falar para vocês, certo? Então, nos elementos de transição, já tinha falado anteriormente, eles possuem um elemento mais energético em um subnível D, no caso dos de transição externa, que é aquele naquela parte baixa da tabela periódica, e F, transição interna, que é aqueles que estão na parte deslocada da tabela periódica, que são a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então, aqui no caso do elemento químico ferro, né, isso, que número atômico 26, número de elétrons 26, fazendo a distribuição eletrônica, a gente pode ver o quê? Quem é o elemento mais energético? Porque essa distribuição eletrônica ela é realizada em ordem crescente de energia. Então, sempre ela vai do que tem menor energia para o que tem maior energia. Então, quem é o elemento mais energético? É o 3D6. Então, se o subnível mais energético é o D, então ele é um elemento de transição externa. No caso aqui, o do lantânio, número de elétrons 57, fazendo a distribuição eletrônica, a gente observa que o subnível mais energético é o 4F. Por quê? Porque a distribuição eletrônica ela vai sempre do subnível de menor energia para o subnível de maior energia. Então, se o subnível mais energético é o 4F, então eu consigo dizer que ele é um elemento de transição interna, não é isso? Então, ou seja, ele pertence à série dos lantanídeos. Então, coloquei aqui para vocês, né? Isso no caso dos elementos de transição externa, são aqueles que o subnível mais energético é o D. Se ele for da família 3, da família 3D, então ele vai terminar no subnível, o subnível mais energético vai ser o D1. No caso de pertencer à família 4, 4B, o subnível mais energético vai ser o que? O D2. No caso da família, ser da família 5 ou 5B, D3, 6 ou 6B, D4, 7 ou 7B, D5, 8, 9 ou 10, né? Isso vai ser D6, D7, D8, 11 ou 1B, D9, 12 ou 2B, né? Isso, D10. Então, a tabela periódica também ela apresenta subclassificações. Então, o que seriam essas subclassificações? Porque se vocês observarem, né, lá naquela primeira tabela periódica que eu mostrei para vocês, ela é toda determinada em cores.
Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora. Então, esse daqui, ele representa o elemento químico oxigênio. O hidrogênio. Por que ele está colocado aqui na família 1A, o hidrogênio? Exatamente porque ele só tem um elétron na última camada. Então, por conta dele ter apenas um elétron na última camada, é que ele foi agrupado aqui nessa família 1A. Então, a gente pode observar o quê? Que a maior parte dessa tabela periódica, eles são o quê? Metais. Os metais, eles constituem, tá certo? A maior parte da tabela periódica. Entre os metais e os não metais, eu tenho os semimetais, que eles também são chamados de metalóides. Eles apresentam propriedades químicas entre os metais e os não metais, é como se fosse uma transição. Eu tenho também os ametais, também chamados de não metal, que são os opostos dos metais, né? Eles têm propriedades químicas bem distintas, bem diferentes dos metais. E eu tenho os gases nobres, que eu já falei para vocês, que são aqueles elementos da família 18 ou 8A, que eles já estão estáveis. Por conta de serem estáveis, eles apresentam, eles não se misturam, ou seja, eles não reagem com outros elementos químicos no sentido de formar outras ligações químicas. Então, os metais, as propriedades, eles são bons condutores de eletricidade e calor. Eles são maleáveis, ou seja, eles são flexíveis, dobráveis, não é isso? Eles são dúcteis, que seja, eu posso estirar ou comprimir sem quebrar o metal. Eles possuem um brilho característico, são sólidos, com exceção do mercúrio, não é isso? Que é o único elemento, o único metal líquido. Os não metais, eles são os mais abundantes na natureza e ao contrário dos metais, ou seja, as propriedades deles são diferentes dos metais, não são bons condutores de calor e eletricidade, eles não são maleáveis, não são dúcteis e eles não possuem brilho como os metais. Os semimetais, também chamados de metalóides, eles são intermediários entre os metais e os não metais. São todos sólidos em condição ambiente e apresentam semelhanças entre os metais e ametais. Os gases nobres, como eu já falei para vocês, sua principal característica é a grande estabilidade, isso, exatamente porque ele já tem a última camada completa de elétrons. Se ele já tem a última camada completa, eles são estáveis, eles não precisam se juntar a outro elemento químico para fazer ligação. E o hidrogênio, que é um elemento considerado à parte por ter um comportamento único. E ele está agrupado na família 1A exatamente porque ele só tem um elétron na última camada. Então, terminamos de falar de tabela periódica, a gente vai falar de mol, não é isso? Então, mol, ele está relacionado a uma quantidade de matéria. Então, quando eu falo para você de mol, eu estou falando de uma determinada quantidade de matéria. E quando a gente fala de quantidade, né? Isso, quando eu falo de quantidade, eu tenho que expressar essa quantidade com quem? Com um número, né? Isso? E esse número que eu vou expressar essa quantidade de matéria é exatamente o número proposto pelo italiano Amedeo Avogadro. Então, que número seria esse? 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidade. Então, falei de mol, eu estou falando, né, isso, de quantidade de matéria. E o que é matéria? Lembra que a gente viu lá na nossa primeira aula? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, não é isso? E sendo que essa quantidade ela tem que ser representada pelo número. Então, falou de mol, você exatamente associa a esse número proposto por Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidade. Professor, o que seria essa entidade? É exatamente, o que vai determinar essas entidades é exatamente a matéria que você está trabalhando. Então, vamos olhando aqui. Quando eu falo para vocês que eu tenho aqui 1 mol, né, isso? 1 mol de água, né, isso?
A água, ela é um composto molecular. A água é um composto molecular. Se eu digo para vocês que ela é um composto molecular, ela é formada por moléculas. E lembra que eu falei para vocês que 1 mol corresponde a 0,2 vezes 10 elevado a 23. Então, entidades. Então, no caso da água, por ser um composto molecular, ou seja, formado de molécula, essas entidades seriam quem? As moléculas. Então, 1 mol de água corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, aqui no caso do argônio, um argônio é um elemento químico e ele é composto por átomos, não é isso? Só que um mol, eu já falei para vocês, o que é um mol? Qual é a quantidade que se expressa um mol? É exatamente 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. No caso aqui, que eu tenho o argônio, que é um elemento químico, que é composto por átomos. Quem seriam as entidades? É exatamente os átomos. Então, 1 mol de argônio vai corresponder a 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. 1 mol de milho. Aí você fala para mim, milho, professor, o que tem a ver milho? Sim, o milho é matéria. E esse milho, as espigas de milho, eu posso trabalhar elas como grão, não é isso? Então, os grãos de milho. Então, 1 mol de milho, ele vai corresponder a 6,02 vezes 10 elevado a 23 grãos. Porque lembra que eu falei para vocês que o mol, ele vai expressar a quantidade de matéria. Seja elas moléculas, seja elas átomos, ou seja elas grão. É uma unidade que vai expressar essa quantidade de matéria, tá certo? Então, aqui são referências bibliográficas complementares para vocês estarem aprofundando mais no assunto. Também coloquei na plataforma de vocês o material complementar para vocês estar dando uma olhadinha. Não esqueçam de responder no fórum, a lista de exercício e qualquer dúvida estou à disposição de vocês, tá certo? Um abraço e até a próxima.